Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja São Tomé Apóstolo, o apóstolo que foi chamado por Jesus para tocar nas suas chagas. Do Supremo Rei na corte, sois ministros que Jesus instruiu e fez apóstolos, sal da terra e sua luz. A feliz Jerusalém, cuja lâmpada é o Cordeiro, vos possui quais joias raras, fundamento verdadeiro. A Igreja vos celebra como esposa do Senhor. Vossa voz a trouxe à vida, vosso sangue a consagrou. Quando os tempos terminarem e o juiz vier julgar, sobre tronos gloriosos havereis de vos sentar. Sem cessar a vossa prece, nos dê força e proteção. Das sementes que espalhastes, brota a flor e nasce o grão. Glória a Cristo que de vós fez do Pai os enviados e vos deu o seu Espírito por quem fostes consagrados. Disse Tomé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus respondeu: felizes os que sem terem visto creram. O nome de São Tomé aparece 11 vezes no Novo Testamento. Em São Mateus capítulo 10, versículo 3, em São Marcos capítulo 3, versículo 18. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador. Em São Lucas capítulo 6, versículo 15. Em São João, capítulo 11, versículo 16, a isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Em João, capítulo 14, versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Em São João, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Em São João, capítulo 20, versículo 26, 8 dias depois,
8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, posto no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 27, depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28, respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. São João, no capítulo 21, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, tendo entrado no cenáculo, subiram no quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Estas são as referências no Novo Testamento a São Tomé. Tomé, chamado a tocar as chagas de Jesus, não era um espírito que ele viu, mas era Jesus vivo, totalmente recuperado pela ressurreição. São Tomé testemunhou, tocou, São Tomé, depois de tocar Jesus, depois da ascensão, da descida do Espírito Santo, dirigiu-se para o Oriente, onde é considerado o apóstolo das Índias do Oriente, missionário e mártir na Índia. Os católicos de Malabar, na Índia, fazem culto a São Tomé há 2000 anos. A tradição local conservou a história de São Tomé como evangelizador daquele lugar. Conservam também a história do seu martírio através dos hindus, que o feriram mortalmente com lanças por causa do poder da sua pregação. Com efeito, a pregação de São Tomé converteu muitos na região e nasceu ali uma fervorosa comunidade cristã que dura há 2000 anos. Comprovação. Documentos antiquíssimos atestavam a ida de São Tomé para a Índia e o seu martírio através de lanças. Muito mais tarde, no século XVI, quando os portugueses chegaram àquele país, descobriram a cripta onde está sepultado o corpo de São Tomé, bem como as suas relíquias. Um pouco de sangue coagulado e um pedaço de uma lança que o feriu de morte. São Francisco Xavier, também no século XVI, encontrou a herança cristã deixada por São Tomé na Índia. Milagre do tsunami. No ano 2004, um facto mexeu com toda a região. Em dezembro deste ano, como foi noticiado, um terrível tsunami devastou totalmente a região. Porém, a igreja de São Tomé, onde se conservam as suas relíquias, ficou intacta. Uma tradição local conta que São Tomé fincou um poste em frente ao local onde fica a igreja, afirmando que as águas do mar jamais ultrapassariam aquela marca. O poste se conserva até hoje e fica em frente do local onde, mais tarde, construiu-se a igreja dedicada a ele.
Por causa disso, muitos sacerdotes hindus da região decidiram não mais perseguir os cristãos no local. O acontecimento que marcou a vida de São Tomé e de todos os cristãos de todos os tempos. São Tomé não tocou no Espírito, mas num Deus vivo, homem, Filho de Deus, ressuscitado. E é este testemunho que chegou-nos até os dias de hoje. E esta é a nossa fé. Diz São Gregório Magno, Papa: do século VI, meu Senhor e meu Deus, referindo-se às palavras de São Tomé. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio, diz no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Era o único discípulo que estava ausente. Ao voltar, ouviu o que acontecera, mas negou-se a acreditar. Veio de novo o Senhor e mostrou o seu lado ao discípulo incrédulo para que o pudesse apalpar. Mostrou-lhe as mãos e, mostrando-lhe também a cicatriz das suas chagas, curou a chaga daquela falta de fé. Não pensais, irmãos caríssimos, de tudo isto. Que pensais, irmãos caríssimos, de tudo isto? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião, que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e que ao apalpar acreditasse? Nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que, ao apalpar as chagas do corpo do seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da sua falta de fé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé porque pode apalpar, o nosso espírito, pondo de lá toda a dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e apalpou tornou-se testemunha da verdade da ressurreição. A igreja construída na Índia a São Tomé. Louvemos o Senhor por toda a sua força, por todo o seu testemunho. E como disse São Gregório Magno, não foi por acaso que Tomé não estava presente. O Senhor serviu-se para que nós possamos receber o testemunho de Tomé que estava ausente. E continua São Gregório Magno, partindo das palavras de São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Tomé palpou e exclamou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse-lhe:
acreditaste porque me viste. Diz no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 28 e 29. Ora, como diz o apóstolo Paulo, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem, diz São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Logo está claro que a fé é a forma daquelas realidades que não podem ser vistas. De facto, as coisas que podemos ver não são objeto de fé e assim de conhecimento direto. Então, se Tomé viu e apalpou, por qual razão o Senhor lhe disse: acreditaste porque me viste? É que ele viu uma coisa e acreditou noutra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu a humanidade de Jesus e proclamou a fé na sua divindade, exclamando: meu Senhor e meu Deus. Por conseguinte, tendo visto, acreditou. Vendo um verdadeiro homem, proclamou que ele era Deus, a quem não podia ver. Alegra-nos imensamente o que vem a seguir. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto, diz no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 29. Não resta dúvida de que esta frase se refere especialmente a nós, pois não vimos o Senhor em sua humanidade, mas o possuímos no nosso espírito. É a nós que ela se refere, desde que as obras acompanhem a nossa fé. Com efeito, quem crê verdadeiramente realiza por suas ações a fé que professa, mas pelo contrário, a respeito daqueles que têm fé apenas de boca, eis o que diz São Paulo: fazem profissão de conhecer a Deus, mas negam-no com a sua prática. É o que leva também São Tiago a afirmar: a fé sem obras é morta. Então contemplemos, meditemos nestas palavras de São Gregório Magno, no século VI. Os padres da Igreja são tão importantes para o nosso tempo, porque foram eles que sucederam aos apóstolos e em tempos tão difíceis transmitiram-nos a fé, a doutrina, a ação da Igreja. Louvemos o Senhor neste dia de São Tomé com o testemunho também destas lindas palavras de São Gregório Magno. A Igreja na Índia dedicada a São Tomé. O túmulo de São Francisco Xavier e que os portugueses encontraram na Índia, sobretudo o testemunho que São Tomé deixou tantos séculos antes. Os portugueses que descobriram o caminho marítimo para a Índia sempre deram testemunho daquilo que encontraram, o túmulo, uma fé já semeada por São Tomé. São Francisco Xavier foi um grande apóstolo das Índias, mas São Tomé veio primeiro. Oração a São Tomé. Apóstolo São Tomé, experimentaste o desejo de querer morrer com Jesus, sentiste a dificuldade de não conhecer o caminho e viveste na incerteza e na obscuridade da dúvida no dia de Páscoa. Na alegria do encontro com Jesus ressuscitado, na comoção da fé reencontrada, num ímpeto de
eterno amor, exclamaste: meu Senhor e meu Deus. O Espírito Santo, no dia de Pentecoste, transformou-te num corajoso missionário de Cristo, incansável peregrino do mundo até aos extremos confins da terra. Protege a tua igreja, a mim e à minha família, e faz com que todos encontrem o caminho, a paz e a alegria, para anunciar com paixão e abertamente que Cristo é o único Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um santo dia de São Tomé.